rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. E nessa noite vou estar comentando com vocês sobre um assunto que repercutiu nas redes sociais, né? Que chamou a atenção de muitas pessoas, né? Que foi o relato do Andrei, né? Jogador do Vasco, após a derrota do Cruz Maltino para o Operário na Série B, né? O Vasco perdeu mais uma na competição e digamos que o desabafo do Andrei após a partida, né? Ele perguntado sobre o momento atual do Vasco e tudo mais, o clube, a maneira que ele se expressou, né? Com o coração aberto, sabe? Falou com a alma, sabe? De um cara que conhece bem a instituição, tem um respeito, um carinho gigantesco pelo Vasco. A forma como ele se expressou, como ele falou, chamou a atenção de muitas pessoas, né? Um relato emocionante também, muito forte, reflexivo. Eu confesso que de cara eu não gravaria nada sobre isso, né? Porque na verdade eu fui saber desse assunto um dia depois, né? Que foi no caso hoje. Hoje lá para as meio-dia, 1 hora que eu fui saber desse assunto, né? Não pude assistir o jogo do Vasco na noite de sábado. Também não estive nas redes sociais, né? Sábado. Então, eu só soube do resultado do Vasco, mas os bastidores do jogo, o que aconteceu em si, eu não soube. E aí, quando eu vi esse relato dele, me chamou a atenção, né? Porque é um moleque do bem, um moleque gente boa, que inclusive eu já fiz algumas entrevistas com ele. Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo. Para quem não conhece a história desse moleque, eu já falei sobre a história desse moleque em alguns sites que eu já escrevi. E o relato dele é de verdade, né? Não é um cara que não é nada forçado, não é nada, digamos que, obrigatório e tudo mais, algo para ganhar mídia, repercutir. O relato desse moleque, o que esse moleque fala sobre o Vasco, eu acredito, sabe? E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal. Você mesmo aí que está chegando aqui pela primeira vez, que ainda não conhece, que talvez não saiba nada do canal, talvez tenha vindo só por causa do título do vídeo em si, achou o título bacana, diferente. E para você que está pisando aqui pela primeira vez, eu te convido a dar uma olhada na playlist. A playlist aqui desse canal é bem feita, né? Porque eu separo cada assunto que eu já tratei no canal. Lá no início eu falava muito sobre séries, assuntos cotidianos. Agora eu comento mais sobre futebol especificamente. Tem uma parte da playlist também que eu falo dos clubes carioca. Inclusive tem vídeos lá falando dos jogos do Vasco ou assuntos do Vasco também, além do jogo em si. E a parte mais diferente da playlist é justamente além do jogo, né? Quando eu comento sobre os personagens de futebol, né? Os caras que muitas vezes nos proporcionam um espetáculo dentro de campo, nos emocionam, mas fora de campo às vezes estão envolvidos em polêmicas, em tretas, e às vezes são assuntos que repercutem na internet, viralizam em redes sociais, e eu trago esses assuntos pra cá, né? Então seja muito bem-vindo aqui, sinta-se à vontade, avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. E o relato do Andrei, sabe, me tocou em si da maneira que, como ele falou em si do Vasco, né? Porque ali na situação, é um cria do clube que deu a cara a tapa. Poderia muito bem ser um jogador experiente, um jogador cascudo, um jogador que já rodou por tantos clubes no mundo, no país, sabe? Falando ali, chamando a responsabilidade, ele foi procurado pelo jornalista em si, pelo cara que estava ali cobrindo, trabalhando, fazendo seu serviço normal, e simplesmente não omitiu falar o que pensa, falar o que ele está achando de toda essa situação do Vasco. A situação do Vasco é bem complicada, bem delicada. Parecia que em certos momentos o Vasco iria deslanchar, né? Tem um vídeo aqui da semana passada, se eu não me engano, que eu comentei sobre o Vasco. O Vasco, se continuasse naquela pegada, vencendo, no finalzinho do primeiro turno, ali entre o quarto lugar, poderia pensar em alcançar a primeira colocação e aí sim terminar, fazer uma Série B tranquila, né? Mas pelo que parece não vai ser desse jeito, né? Porque o time já vem numa queda e ontem perdeu mais uma partida, né? E é engraçado isso tudo porque geralmente em derrotas tem muitos jogadores que escondem a cara, né? Jogadores que não querem falar com a imprensa, que às vezes quer só ir pro vestiário de saco cheio, bolado com o que aconteceu dentro de campo, com a possível fase que o clube vive dentro de campo. Muito jogador às vezes não quer falar depois do jogo, essa que é a verdade. E ele deu a cara a tapa, né? Então, é um moleque que eu tenho admiração como jogador, como pessoa.
porque é um moleque que tá ali desde a infância no Vasco. Fez praticamente todas as categorias possíveis dentro do Vasco, conhece bem a instituição, conhece desde o roupeiro ao treinador, o presidente, sabe como é que tudo aquilo ali funciona. Então tu imagina para um moleque da base estar vivenciando tudo aquilo ali. Toda a temporada, praticamente todo jogo, pressão por resultado, pressão por vitórias. Já falei outras vezes aqui também sobre os jogadores da base do Vasco, o quanto essa base do Vasco tem moleque de qualidade, potencial, mas que nessa turbulência que vive o clube a cada partida, a cada temporada, fica muito difícil alguns caras se desenvolverem. E outra coisa bem interessante nisso tudo, que muitas vezes a gente imagina que o jogador em si, o jogador de futebol, ele só quer o dinheiro, ele só quer a grana. E muitas vezes esses caras têm sentimentos, esses caras têm um amor pelo clube, têm a paixão pela camisa que está vestindo e tudo mais. E nesse relato dele fica bem evidente isso, que é um moleque que conhece bem aquilo ali, tudo que envolve o Vasco e que está sofrendo junto com os torcedores, junto com os jogadores. Ali ele falou de coração, com o peito aberto, sem que falou o que pensa, sem se importar com as críticas, com o que vão falar, se vão ser contra. E isso é de se valorizar. É de se valorizar um moleque da base que bota a cara para falar e fala desse jeito mesmo, né? Às vezes são palavras tão robóticas, tão prontas em si, né? E o cara ali falou de peito aberto, né? Então, por mais crias do clube assim que em momentos como esse bote a cara, né? E que o Vasco consiga juntar todo esse elenco, todos os jogadores em si e consiga sair dessa fase, né? Consiga enfim engrenar e fazer pelo menos um segundo turno digno, né? Que consiga essa vaga para o acesso, no caso para a Série A, né? Que é o lugar onde o Vasco não pode sair. Que o Vasco consiga jogadores, o Lisca, todo mundo unido ali, esse elenco se feche e comece a fazer os resultados, né? Porque na Série B eu consigo enxergar que é todo mundo no mesmo barco, não tem nenhum time especial, nenhum time revolucionário diferente. Então dá muito bem pro Vasco fazer um final de um segundo turno tranquilo. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou desse assunto. Diz aqui o que você acha do Andrei. Você acha que o Andrei acertou em ter falado dessa maneira após a partida? Você acha que ele realmente falou algumas verdades ali? Ou você pensa totalmente o contrário do que ele falou? Que ele talvez tenha exagerado em alguma parte? Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Deixa a curtida aqui para fortalecer. A sua curtida é muito importante. Faça a sua inscrição no canal. A sua inscrição também é fundamental para a gente crescer ainda mais. Para esse conteúdo aqui de um flamenguista falando sobre o Vasco, alcance outros malucos por futebol. E é isso, rapaziada. Tamo junto.